Vamos começar então. Estamos começando o primeiro episódio aí do Singularidade. Foi batizado aí pelo Dr. Hércules. Estamos aqui no Estúdio Capela, né? Que é tá sendo cedido pelo Hércules, né? Hércules Martelli. Hércules, tudo beleza? Opa, tudo bom, tudo certo. Agradeço o convite do Guilherme, cumprimento o Thiago e fico muito feliz de estar participando da inauguração, né? Esse espaço que acredito que será muito importante, né, para a gente trocar as experiências e construir novos pensamentos, olhares e discutir essas questões. Com certeza. O episódio piloto aí, né? Vamos ver como que vai sair. Tô aqui com o Thiagão também, né? Thiago Rafael. Tudo bom, Thiago? Tudo beleza. Valeu pelo convite também. Tá aqui com você e com o Ergo. Eu acho que vai ser muito positivo isso e vamos pra frente. Já datando aqui o episódio, 7 de setembro, independência do Brasil, né? E aproveitar, né, o espaço para falar do movimento independente aqui. Agora mais do que acho que tá em alta, assim, né? O mercado independente, com música, nas artes, na filosofia também, Thiago? Cara, filosofia, segundo os últimos movimentos do governo aí, ela pode estar sendo ameaçada aí, na verdade, né? Mas a filosofia sempre foi um grito, assim, né? Ela sempre foi um subterfúgio de poucos. Há quem diz que são muitos, né? Principalmente nas redes sociais, né? Mas a filosofia tem sofrido esses ataques, não só a filosofia, com as outras ciências sociais, mas acabar, não, difícil, mas é isso aí. Por que é importante a independência? Cara, eu acho que é importante a independência porque quando você tem um trabalho independente do que seja, ele não é condicionado, porque às vezes acontece isso pela mídia, por exemplo, né? A gente fala de um determinado trabalho e ele, para talvez atingir a grande massa, ele precisa ter alguns requisitos, né, que esse modelo acusa. A independência não. A independência você faz conforme você sente e atinge as pessoas que compartilham do mesmo pensamento e pode atingir grandes escalas, assim, dessa maneira. E é tão importante quanto quem está no mainstream. Tão importante quanto, porque a independência, o trabalho independente está ali para mostrar que as pessoas, né, os trabalhos que não estão montados em grandes marcas, em grandes propostas, condicionadas, que também tem algo a dizer. Eu acho importante por causa disso. E na música, Hércules? Então, Guilherme, a gente até começou esse papo, né, na terça-feira. Sim. E acredito que com a possibilidade que a gente visualizou nesses últimos anos da produção, vamos dizer, caseira, da abertura dessas novas tecnologias para a população, de repente você pode gravar o seu som em casa. Isso aí tira a necessidade de você estar vinculado a uma gravadora, de você estar prestando contas a um grupo, de você estar fazendo um trabalho muitas vezes que tem pouco de você, mas que tem muito mais de um cunho comercial. Então acredito que a música, ela sempre teve um pouco de anseio nesse sentido de conquistar um espaço para mostrar aquilo que o artista quer de fato fazer. A gente pega desde dos movimentos históricos, né? A gente antigamente tinha o mecenato, né? O mecenato era o quê? Era um músico que era financiado por famílias ricas, por nobres, a fim de produzir músicas, produção musical, para as suas festas, para as entradas, quando tinha alguma cerimônia especial. E a gente percebe que essa figura do mecenas, ela foi sendo desmanchada. Quando a gente chega em Beethoven, vamos dizer, Beethoven de repente foi o primeiro indie da história. Já era um cara indie lá. E ele leva aquela fama de excêntrico, né? De repente o pessoal não estava entendendo muito. Foi o primeiro profissional liberal na música. Ia contra o caminho natural da época. Exato, a norma. Eu acho que foi a primeira ideia de independência, de fato, enquanto um profissional liberal na música. E hoje, pleno 2017,
acredito que os movimentos já estão muito mais organizados, os movimentos independentes. Temos circuitos grandes já muito bem estruturados, como Fora do Eixo, que é um circuito da cena independente, onde existe a possibilidade de você levar seu trabalho para outro estado, enfim, dialogar com outras pessoas que têm o mesmo ideal que você. Não sei hoje até que ponto que a independência ainda ela é importante para o artista, porque a gente percebe que a independência assusta também um pouco as pessoas. Sim, né? sim. Muitas pessoas que têm um trabalho independente, de repente, ainda estão bebendo de uma estética que é ditada pela grande mídia, pelo mainstream. Sim. Não sei se no sentido de se colocar. Um exemplo que eu citei esses dias até nas redes sociais e que deu um alvoroço tremendo foi o próprio Pablo, né? O Pablo Vittar. Perguntei pro pessoal, poxa, eles gostam mesmo de Pablo? Eu queria entender o Pablo. Porque de repente ele leva tantas bandeiras de minorias, só que dentro de uma caixa que é do mainstream. Sim. Né? A estética da música, o tipo da timbragem, o tipo de letra. E eu acho que quando você tem esse compromisso com as minorias, você tem que ter muito cuidado da carona que você pega para chegar nos lugares. Né? Então, eu vejo os movimentos independentes hoje com certo receio nesse sentido, musicais falando assim, né? Às vezes, para chegar mais longe, vendem-se para uma lógica que às vezes não é aquela que condiz ao movimento dito independente. Né? Mas você não acha que o mainstream ajuda a levar essas ideias para... O alcance é muito maior? Você não acha que mais ajuda do que... Então, Guilherme, eu acredito que, com certeza, leva muito mais pessoas. Mas até que ponto esse alcance proporciona uma verdade para essas pessoas? Porque, de repente, uma música, vamos dizer, o próprio Pablo Vittar, chega em algum lugar que ela não chegaria. Só que essa pessoa que ela atingiu, será que atingiu com a mesma potência que ele teria enquanto discurso de minoria, ou só atingiu porque é uma música do mainstream que fez o cara dançar? Enfim, qual o compromisso que isso tem com o cara ainda? Acredito eu que você pode chegar em locais antes inalcançáveis, mas o público ele tem que estar aberto a querer entender aquilo também, porque senão vira uma música que passa, uma música de temporada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Exato, acredito nisso. Nem prestou atenção na letra, na ideologia do que o cara queria passar, né? Legal. Agora, falando de movimentos independentes, tem uma coisa legal aí acontecendo na nossa cidade, né? O Coletivo Conclave. O que é o Coletivo Conclave, Iaco? Tá, o Coletivo Conclave é uma coisa que eu quero entender também. Porque eu achei muito interessante. Vamos tentar fazer um histórico dele aqui. Entre mentes aqui, porque todo mundo sabe aqui mais ou menos o que é, só que cada um com uma percepção. Participamos, né? Exatamente. Bom, o que acontece, Guilherme, no começo do ano, eu tenho uma preocupação grande com essa coisa da organização da cena local, no sentido de que a gente tem que ter nossa voz também, né? A gente não precisa só emprestar bandeiras, a gente tem que levantar as nossas, porque temos potencial criativo na cidade, porque temos pessoas que sabem fazer e temos pessoas que estão dispostas a fazer, né? No começo do ano eu tive uma ideia, e assim, as ideias que eu tenho às vezes vêm assim, muito de repente. E às vezes eu lanço ela para as pessoas ainda muito cruas. Foi o caso do Conclave, só que ainda não tinha esse nome, a gente não sabia o que era. O que eu fiz? Eu criei um grupo no Facebook e convidei os músicos da cidade. Falei, tô a fim de fazer uma entrevista com os músicos. O grupo então chamava Som Independente Andirá. E falei, vamos pensar alguma coisa lá para junho. Isso foi, acho que em abril mais ou menos. Daí o pessoal, legal, e ficou. Quando chegou em junho, acredito que tinha gente que já tinha até esquecido disso. Mas a ideia fica, sabe? Eu entrei em contato com as meninas cantoras, né? A Beatriz, a Thay, e a Larissa e o senhor. O senhor Guilherme Barros. Sei. E fiz o convite. Falei, poxa, vamos fazer o lançamento daquela ideia, né? Da gravação das entrevistas.
que faz parte do projeto Rizoma, que é um projetinho que eu tenho desde 2011. Bem bacana também. Bem modesto. Que é isso. Bem modesto. Olha o Deleuze aí, olha o Deleuze. Tem as influências. As As questões filosóficas. Daí eu convidei vocês pra gente dar o pontapé inicial. A gente fez a entrevista, disponibilizamos no site, na página Cor de Indidá no Facebook. E a gente notou que o resultado foi muito legal. E partindo desse ponto, nós propomos o segundo, né? Que daí a gente convidou outras pessoas e o negócio foi tomando corpo. Até chegar ao ponto de que, de repente, a gente estava aqui na Praça dos Pecados, como é popularmente conhecida, a gente estava ali fazendo uma coisa e estava traindo muita gente, cara. Chegou uma época que a gente olhou pra praça, estava lotada de domingo. A galera tava comparecendo. Pois é, a gente falou, poxa, que legal, cara, isso é interessante. Só que o projeto Rizoma, ele acontece assim, sem data para começar e sem para terminar. Bebendo um pouco do conceito do Deleuze também, né? E eu fiquei um pouco preocupado, na verdade. Eu olhei para aquela galera e falei, poxa, será que se a gente parar as entrevistas esse movimento vai acabar? Porque tava uma coisa tão bacana que merecia ter um impulso para isso. Daí eu lancei a proposta pro pessoal. Poxa, vamos fazer isso virar um coletivo. Pra gente pensar atividades que todos possam sugerir, todos possam colaborar e todos possam ter espaço para sugerir, para propor e para tomar iniciativas, né? Movimentando a cena independente da cidade. Nossa bandeira sempre foi isso. E daí encaminhou, né? Aí a gente continuou junto, fomos lapidando o discurso, até o ponto que assim, a gente achou necessário criar um nome para o grupo, para identificar a nossa ideia coletiva. E nesse ponto, o Thiago, né, ele entrou com a questão do nome. Então eu gostaria que o Thiago também falasse aí um pouco como que foi a percepção dele do grupo, né? Tô tomando o lugar do Guilherme aqui, conduzindo já. Fica à vontade. Só um entre parênteses aqui, ó. Eu peguei o significado aqui de coletivo. Adjetivo. Que abrange várias pessoas ou coisas. Que pertence a várias pessoas. Então não é uma coisa que veio só do Hércules, ou do Thiagão, ou de qualquer outra pessoa. É um movimento que, né, que a galera mesmo que ajudou a montar. Sim, porque tudo que a gente faz, Guilherme, que envolve pessoas, se a gente não tiver entrega de cada um, não acontece, né? Por mais que seja, a gente às vezes fala, é o projeto de tal pessoa, o projeto de tal pessoa. Mas se os colaboradores não tiverem o empenho e a determinação, não acontece. Thiagão, conclave? Por que conclave, Thiagão? Então, a primeira vez que eu vi esse conceito, essa palavra conclave de conceito, né? Foi com os bispos católicos e tal. Nossa, um nome só pra isso, né? Mas daí, revendo de novo na faculdade, né? Daí vem a explicação do conclave, que é a união de poucos, né? Ou muitos, mas que tendem a ter menos poder, assim. E ascendem juntos, entendeu? Então, tem um líder de fato. É horizontal a visão desse conceito, né? Interessante. E daí foi isso que, quando teve a ideia de colocar um nome, quando tava todo mundo juntos lá na praça, eu veio conclave na cabeça, porque, tipo, como o Hércules disse, nós somos músicos, né? Dançarinos, atores, poetas, que não tinha visibilidade perante a sociedade de uma maneira assim mais ampla, mas juntos o conclave começou a ser visto, começou a despertar interesse, e isso que eu achei legal, porque eu tomo por mim dizendo, né, depois que estabeleceu o conclave e todo mundo na praça, eu comecei a ter relação com pessoas que eu não imaginava que teria, e ter conhecido coisas que eu também antes não me importava, e depois achei super interessante, assim. Abre a mente, né? Então eu daí falei, nossa, conclave, porque somos uns poucos amigos que estão crescendo a cada vez mais, que há um tempo atrás tinha todo o direito de se expressar, mas não tinha essa visibilidade para se expressar, e hoje a gente vê esse movimento crescendo e as pessoas indo na praça e famílias tomando tererê e crianças nos bancos para ouvir a gente. Então é impressionante, assim, acho que é uma coisa que fica aquela na cabeça,
como não aconteceu isso antes, né? Sim. O que faltou, né? Você falou aí, talvez não tinha espaço para mostrar seu trabalho. Sim. Eu acho que as pessoas nem imaginavam que era tão fácil assim, chegar e mostrar. E sabe o que é realmente engraçado? O engraçado é, a praça sempre teve aqui, sabe? Eu mesmo, antes disso, já vim tocar algumas vezes na praça, algumas outras pessoas, mas nunca, tipo, vamos todos lá fazer isso uma vez por semana. E virou isso, entendeu? Então a gente pode, mas a gente, sei lá, não saca alguma coisa. Então por isso que essa união é importante, porque sempre vai ter alguém que vai agregar alguma coisa numa ideia que vai virar um monstro. Será que é porque a liberdade assusta, Thiago? Sim, eu concordo. Eu acho que a liberdade assusta. Talvez a gente pode até tratar disso que eu vou falar agora mais pra frente. O engraçado é que poderia gerar estranheza esse movimento sem liderança, sem tipo um líder estabelecido assim, né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? É do mesma maneira que numa sala de aula, falando pela parte do professor agora, numa sala de aula você faz algum exercício com os alunos, que no qual eles têm que bagunçar as cadeiras e tal, acaba a aula, cada um volta pro seu lugarzinho de novo, coloca a cadeira no mesmo lugarzinho. Então as pessoas estão acostumadas com essa previsão disso tudo já. E quando acho que acontece uma coisa diferente, gera essa estranheza que você está falando. O fim, acho que parte de cada um, né? Mas acredito que as pessoas que têm um pensamento mais ou menos ideológico como a gente tem, chega para somar. Como a gente falou aqui, as ações do grupo, a gente tem em foco aqui mais músicos, bailarinos, artistas, mas não fica só por isso. De onde vêm as ideias de ações do grupo? Não fica fechado só em artes, né? Rola mais alguma coisa, né? Rola um movimento por outras... Eu vou fazer só uma observação, sim. Que essa bola é pro Hércules. Louco. Não fica só nisso mesmo, porque tá acontecendo alguns eventos sociais, assim, né? Sociais, que o modo digo é como se fosse uma visão mais ampla, tipo, como sociedade, assim, tipo, de bem. É uma praça mais limpa, floricultura. Pois entendeu? Olha só, floricultura. Então acho que vai catando ciência, porque nesses encontros os temas geralmente giram em torno de música, arte sim. E tal, né? Mas sempre tem política, na última vez mesmo, religião, né? Então trata de vários assuntos assim, sociais. E daí as conversas acontecem, a vigilância de um para outro é diferente. Como eu disse da outra vez, que as pessoas começam a perceber uma coisa que até antes não fazia importância e começa a fazer importância, entendeu? Tipo, é uma coisa bonita. Sim, com certeza. A gente chega na praça, daí, como a maioria de todos os brasileiros pagam os impostos e tal, mas daí você vê pessoas, né, que não estão recebendo nada por isso, estão deixando a praça limpa, deixando a praça mais bonita. Que é por bem maior. Estão entretendo a população. E o conclave também faz parte. Há pessoas no conclave que não são poetas, não são músicos, mas gostam disso e isso não colocam eles em nenhum outro lugar a não ser ali, conclave. Paulo Leminski, ele citou, né, que o apreciador de poesia deve ser tão poeta quanto o fazedor, para você poder absorver aquelas potências, aquelas intenções também de quem faz, né? Ele é um igual, né? Porque você faz uma poesia, daí você recita o seu poema, e a pessoa que está ali parada entende exatamente o que você quer dizer e sente. O sentimento é o mesmo, é igual ali, é mútuo, você concorda? Eu tenho um pouco de crises com a coisa do entendimento, sabe? Pela questão da arte, né? Porque e não vamos entrar aí embaixo, às vezes podemos entrar, né? Sim. Mas eu venho de um pensamento, Thiago, que a arte ela não comunica, sabe? Vem da linha deleuziana. Sim. Mas eu acredito que assim, a pessoa que possui essa abertura para sentir, de repente, as potências artísticas que o compositor, que o escritor coloca ali, ela deve ser tão poeta no sentido de conseguir fazer as conexões, às vezes, da cabeça dela. Na minha perspectiva, às vezes ela nem entende o que ele queria
falar, ela entende outra coisa, mas ela reinterpreta. Há uma sensibilidade ali, né? Exatamente, exatamente. A arte, então, não existiria se não houvesse ninguém para decifrá-la, para entendê-la? A arte, ela é uma atividade que lida com a percepção. Uhum. Aí vamos entrar nas questões da semiótica. Né? A tia Lúcia Santaella, ela gosta muito disso. Existe uma problemática que diz uma historinha. Eu vou contar para vocês. Tá. Vou te responder jogando uma outra pergunta. Existe um problema de semiótica que diz o seguinte. Imagina que você está numa sala e você tem uma grande janela. Uhum. Você conhece essa história, Thiago? Eu tô reconhecendo algumas coisas, mas vai. Qualquer coisa você acrescente, se precisar. Imagina que você está numa sala com uma grande janela. Só que essa sala, ela é a prova de ruídos. Uhum. Você consegue ver todo o mundo externo a ela, através do vidro. Só que você não consegue ouvir. De repente, você olha pelo vidro e você vê uma grande árvore. Uma árvore imensa, como você nunca tinha visto antes. Uhum. E de repente, essa árvore, ela cai. Você olha aquela imensidão de árvore caindo e você fala, poxa, isso deve ter gerado um som tremendo. Sim. Só que você não ouviu, porque a sala é a prova de ruídos. Aí eu te pergunto, existiu som? Existiu o som nesse caso? Existiu, mas você não teve toda essa experiência, acredito. Mas existiu como, então, se não está na sua experiência? É uma questão da fenomenologia também, né? Quais coisas existem? O que faz as coisas existir? A sua visão, acredito. A nossa, não só a visão, como a audição, a nossa percepção. A percepção do mundo. Isso, então acredito, na linha que eu bebo, é o seguinte: se não houve experiência perceptual, o evento não existe. Apesar de você estar vendo a árvore, você não ouviu, o som não existiu. Uhum. Porque a condição para existir o som é o emissor, o meio para se veicular o sinal sonoro e o receptor. Sim. Ali você teve o emissor, que foi a árvore, você teve o meio, que foi o ambiente acústico, só que o receptor não conseguiu captar o sinal. Toda a experiência. Exato. Há um problema de linguagem aí também, né? Conte-nos. É só... eu tô dizendo isso porque eu vi isso. O nome do filósofo eu me esqueci. Eu vou contar sobre a linguagem, daí depois eu falo o nome dele. Segundo esse filósofo, a linguagem prova que não existe problema filosófico. Logo, não existe filosofia. Foi Sartre? Não. Ele é um alemão. Ele diz, por exemplo, que qualquer problema que exista não é um problema real, é simplesmente um problema de linguagem. Que a gente está usando a linguagem de maneira errada, que não dá pra... Porque se estivesse usando de maneira certa, a gente não teria esse tipo de problema. Por exemplo, qual que é o gosto de um Dó maior? É possível eu fazer essa pergunta porque eu tô fazendo uso errado da linguagem, assim, segundo ele. Mas no final ele até se contradiz, assim, porque ele acaba falando que fez filosofia. Foi uma filosofia, existe a filosofia da linguagem por causa disso. Então, a pergunta que você fez a gente pode ter concepção de existência segundo nossas percepções. Mas há algumas centenas de anos atrás, não se sonhava com átomos, com nada disso, né? Logo não existia. Passou a existir quando conseguiu se ver, assim como antes da Revolução Copernicana. A Terra sendo o universo, depois esse paradigma foi quebrado, né? Daí foi feito de outra maneira. O pulo do gato da arte tá aí, né? Porque há coisas que a gente não desconhece e logo não existem, que depois viemos a conhecer e passa a existir. Mas essa problematização que você fez da árvore tem duas saídas, né? Uma que não se ouviu, não teve ruído, então a questão existiu ou não existiu. Mas se essa pergunta fosse feita por uma pessoa que nunca tinha ouvido som nenhum. Imagina uma pessoa que está dentro de um quarto, essa pessoa nunca ouviu som nenhum. E logo essa árvore cai. Para ele, ela nunca existiu mesmo. Nem se questiona a existência ou não. Sim. Então, sim. Mas logo, uma pessoa que já ouviu, está dentro da sala e vê a árvore cair, ela saberia que deveria haver som. Mas não há. Tipo, é outra coisa, uma problematização muito grave, linguagem. Isso pode ser comparado com uma pessoa alienada? Tá atento para o que está acontecendo? Então, depende desse conceito de alienação. Depois eu quero que ele diga também sobre isso. Eu gosto... O que eu tomo pra mim, que eu acho como tipo mais certo, assim,
o conceito de alienação é que o homem é do anterior ao Nietzsche, Schopenhauer. Não, nem foi o anterior a Schopenhauer, é um outro que disse que alienação acontece o quê? O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que ela se divide, né? Metafísica, por essência, né? Daí ela se divide e tem essa consciência para além dele, né? Essa divisão. O segundo passo é se estranhar a essa consciência. Se é ele, sabe? Mas ele se estranha a ele mesmo. E a outra submeter a isso. Daí, tipo, você segue nos exemplos que você quiser. Uma marca, uma ideologia, não importa. Então você se aliena a coisas. Não esse conceito geral de alienação, que é uma pessoa, tipo, que, sabe, não tá nem aí pra nada. Tipo, fica vago, assim. Entendi. Tem que ser mais preciso. E você? Sobre a questão da alienação ou sobre a questão... sobre a questão da formulação da linguagem, o que você acha? Uma pessoa que nunca ouviu. Bom, é uma questão interessante, Sim. né? Você levantou uma coisa aí que às vezes não tinha me preocupado, né? Eu acredito, Thiago, assim, fazendo uma vista grossa sobre o tema agora, eu acredito que assim, se isso também não emergiu na sua percepção por experiências passadas, logo ele não existiu. Sim. Porque o ser humano, ele também tem uma ferramenta muito importante e muito preciosa, que é a memória, né? Às vezes, a gente vê, no caso da árvore, a gente vê a árvore caindo, a gente não ouve o som, mas pelo fato de ter uma experiência, a gente deduz que possa ter existido o som. Sim. Só que a gente não recebe isso e gera um atrito, uma tensão, fala, poxa, mas e aí? O que será a verdade? O que será o certo? E eu acho que essa é a grande ideia que a arte vem trazer pra gente. Nos termos deleuzianos, seria a desterritorialização, né? Tirar você daquela sua zona da normalidade para fazer você entrar num território que é desconhecido, que não é seu, e de repente te tirar a razão por alguns segundos para fazer você não entender as coisas, né? Você fica um pouco no ar, não entende, e daí você, na hora que você volta, daí você já está territorializado de novo. Então eu acho que o grande barato da arte justamente é isso, é não provar nada, não é comunicar nesse caso, é te provocar em vez de provar, é te confundir em vez de comunicar. Comentei com o Guilherme esses dias que Deleuze também diz, eu falo muito de Deleuze porque eu gosto de Deleuze, enfim, mas a arte, isso um grande amigo meu dizia, a arte, ela não comunica, ela plurifica. Então, a comunicação vem desse ato de tornar comum um discurso, uma ideia, um ponto de vista. Quando você torna algo comum, você já tem uma via de acesso direto e certeiro a algo, vamos dizer a grosso modo. Por mais que possa gerar margem à interpretação e tudo mais, você tem um caminho, vamos dizer. Agora, quando você plurifica, poxa, aí as possibilidades são tremendas. É de expansão, né? Exatamente. Nesse ponto, até essa semana a gente retomou uma leitura do Paul Klee para alguns, que ele dizia que a arte, ela não tem que reproduzir o visível, ela tem que tornar visível. Ela tem que fazer com que essas formas de pensamento, de percepção, sejam compartilhadas com outras pessoas e percebidas das N maneiras que as outras pessoas quiserem perceber. Tem um filme muito legal do Godard, que não vou lembrar o nome agora, mas que ele discute a questão da arte e da cultura, porque existe uma confusão tremenda com esses dois termos, né? O que seria a arte e a cultura. Depois o Guilherme coloca até nas referências aí do podcast, eu mando para ele. Mas ele diz que a cultura é aquilo que apazigua, onde você encontra conforto, onde você se reconhece. A arte não. A arte é aquilo que vai te empurrar, que vai te provocar, que vai te mostrar que do mundo você não tem controle. E é aquilo que vai fazer você ir para outro estado de percepção, de repente entender as coisas de outra maneira. Então aí acho que mora uma grande... Se a arte tem uma função, é ser ato de rebeldia, de revolução, como também cita Deleuze na sua grande fala uma conferência de 1988, se eu não me engano,
onde ele diz isso. O ato de criação, a conferência chama o ato de criação. Eu acredito nesse sentido. Então a arte é o que acredito seja o interessante, né, pra te agregar mais coisas. E acredito Abrir que a arte, a ideia de arte, ela deve ser sempre independente. A arte dependente, ela é cultura. A arte que deve algo, alguma ideia, alguma pessoa, qualquer tipo de coisa, ela é cultura. A arte, enquanto concepção, a concepção do século XX, pelo menos, ela deve ser entendida como aquilo que foge aos moldes e que não tem o objetivo de te territorializar. Ela quer te provocar outras coisas. Né? Então, acredito nisso. Levar ao desconhecido. Né? Exato. Legal. Só para lembrar, o filósofo da linguagem é o Wittgenstein. Wittgenstein. Voltando ao assunto conclave, né? Como o Thiagão falou, não tem um líder ali, né? Mas, mesmo assim, o movimento segue certos caminhos, certas ações, tem um objetivo, né? No final de tudo tem um caminho, né, a ser seguido. Da onde que vem isso? Eu não me lembro o pesquisador que citou isso certa vez, mas existiu acho que foi nos anos 2000, pelo menos quando eu tive contato com isso, acredito que a pesquisa possa ter vindo até antes, começaram a estudar o comportamento dos pássaros, quando eles fazem aqueles trânsitos entre países, enfim, onde eles formam aqueles grupos tremendos e de repente fazem aqueles malabarismos, até quem dirá mesmo as andorinhas, né? Tem algumas formas, exato, né? E assim, é um movimento que não tem a representação de figuras centrais e que vai criando umas formas fantásticas. Eles conseguem manter um fluxo de movimento, um fluxo de conduta, só que sem essas figuras centrais, né? Eu acredito, Guilherme, que no caso do coletivo Conclave, especificamente, cada um traz aquilo que mais lhe toca. E dentro disso, em contato com as outras pessoas, conversando com as outras pessoas, essas ideias vão sendo processadas e ficam aquelas que todo mundo começa a reconhecer. Tivemos algumas experiências já nesse sentido, de atividades que foram sugeridas, o grupo de repente não falou que não queria, também não falou que queria, e de repente a gente sentiu que não era o momento para aquilo. Melhor deixar de Exato, de lado, né? Então é uma questão de sensibilidade também do grupo, a gente perceber esse tipo de discurso, porque o fato de você não demonstrar o interesse já é um fato que demonstra que você não está interessado. Então acredito que vem um pouco, o norteamento do conclave vem um pouco das proposições individuais, que quando entram no grupo viram coletivas para serem discutidas, e partem também do interesse que a gente nota das pessoas nas atividades que a gente propõe. Sim. Mas eu penso muito na questão desse coletivo como esse voo dos pássaros, né? De repente, em cada reunião, alguma pessoa se destaca por conta de algum um tema que levantaram, né? E ali ela toma a frente e fala. Uma especialidade da Exato. pessoa. E assim, a gente vai trabalhando junto nesse movimento, né? Sempre em diálogo, sempre junto e fazendo parte, né? Por mais que a gente esteja num movimento que outra pessoa sugere. Não sei, essa é a minha percepção, eu posso estar errado. E é algo que funciona, né? Eu acredito que sim. Como o Thiago tinha comentado, esse grupo, ele tem algumas ações que fogem da alçada artística, né? A gente pode notar que a praça se tornou um ambiente mais saudável. Sim, isso aí não sou eu que estou falando. Com certeza. Muita gente já vem apontando isso para mim e para outras pessoas do grupo. Lixo reduziu muito. Ali, infelizmente, também é um ponto que concentrava-se muitos usuários de drogas. Incrível como, quando a gente chega com a arte, com essa proposição, parece que a praça ela esvazia nesse sentido, né? As pessoas que fazem o uso veem aquilo, parece que também tem um certo respeito. Fala, poxa, ali estão levantando uma bandeira de um bem-estar, vamos colaborar, não sei. E muita gente, isso é uma confidência agora, eu não vou citar nomes,
Mas muita gente já veio e me confidenciou o bem que esse grupo está fazendo individualmente. Assim, para a questão emocional, para a questão de saúde e para a questão até de relacionamento com as pessoas. Muitas pessoas já me relataram isso, né? Quem me falou sabe de quem eu tô falando, foram vários. Sim. Mas então tem esse, assim, não foi uma coisa pensada, mas acabou que chegou a isso também, né? Casou de ajudar. E na sociedade, como que tá essa repercussão? A repercussão, ela sempre acontece dentro também da nossa percepção, né? Aquilo que eu sei... É que você tá em contato com... Aquilo que eu sei é que é um movimento que já tem um respeito. Porque foi o que me apontaram certo dia. Nenhuma família iria na praça com seus filhos se não confiasse no movimento. Se não soubesse que é uma coisa séria e que tem um propósito muito claro, que é de fazer a arte independente acontecer, que é de promover um ambiente sadio, sadio no sentido da limpeza, sadio no sentido do bem-estar das pessoas e do relacionamento. Então, a percepção que eu tenho, que me chega, Guilherme, é dessa. É claro, já tivemos queixas com relação ao som, né? Só que isso não chegou diretamente a mim. Isso aí chegou assim por outras vias. Deixa eu só atender que é o Johan que trouxe meu violão. Chegou os participantes aí. Agora que eu vou embora. Não pode não, não pode não. Vou passar na farmácia, dar um xarope pra mim que eu tô mal. Eles podem ficar aqui? Então fiquem aí. Fiquem aí. Então, Guilherme, a gente já teve queixas nesse sentido. Só que o que acontece? Eu não sei se isso vem da cultura das pessoas cultivada por meio hoje da internet, dessas novas maneiras de se comunicar, que não possuímos mais a presença física, tete a tete, né? As pessoas, elas estão se distanciando até das queixas, né, uma das outras. No sentido de que chegam até mim algumas coisas, só que por conversas. Vim falar na cara. Ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Só tem uns burburinhos. Daí o que aconteceu? Certo dia, chegou até a minha pessoa um comentário de que estavam incomodados com o som. Mas assim, a pessoa que fez o comentário não chegou e não falou nada pra mim. Fui até a casa dela. Foi tirar satisfação. Fui, só que o que aconteceu? Fui 6 vezes durante o dia. Fui no outro dia também não. Fui no outro dia também não. Ou seja, não encontrei a pessoa. É o hater da internet. É o hater. E o que acontece? A gente tem que imaginar que quando a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho. Qual o compromisso que nós temos com o bem-estar local de onde a gente vive? Devemos ter esse compromisso? Acredito que o morador ele não pode capitalizar a sua morada, no sentido de que ele cria um castelo, ergue muros, fecha as janelas e vive como se estivesse em guerra com o mundo lá fora. Acredito que o mais importante é a gente abrir as janelas, os portões, as portas e dialogar. Conhecer o que está acontecendo. Porque só dessa maneira que a gente vai conseguir cultivar um bem-estar comum entre todas as pessoas. Então acho que é isso, Guilherme. O diálogo ele é muito importante, ainda nos tempos da internet. É complicado, né? E acredito que questões delicadas devemos conversar pessoalmente. Não é por telefone, não é por internet, não é nada, é pessoalmente. Também acredito nisso. Todo mundo é bem-vindo, não é mesmo? Todo mundo é bem-vindo. No início a gente até caracterizou como um coletivo espontâneo, né? Porque não existe convite, não existe solicitação e obrigação de bater ponto, fazer lista de presença, não existe nada disso. A única coisa que move e faz com que a gente esteja ali é essa ânsia de querer fazer, de querer estar ali de fato. Né? Todo mundo é bem-vindo. A única questão é que, como o grupo foi crescendo, muitas pessoas que pensam diferentes também foram chegando. A gente teve uma pluralidade muito grande de ideias e de pontos de vista. Então, chegou num ponto que nós precisamos e fizemos o nosso estatuto. Né? E todo aquele que não está de acordo com o estatuto,
ainda está convidado a participar, só que não das atividades, não da direção das atividades, não da cúpula, vamos dizer assim, do movimento, né? Sim. Está convidado a participar, executando, mostrando sua arte, mas eu acho que os caminhos que o movimento deve seguir deve passar por um acordo, até para a preservação das nossas atividades. Esse estatuto está disponível para quem quiser ler? O estatuto a gente fez, eu fiz uma proposta, enviei para o grupo aceitou, e gravei o ato 1, que seria o que é o conclave. Está disponível na página Cor de Andirá. O ato 2 será gravado ainda, falando das atribuições, do que deve, o que não deve, o artista e o conclave. Sim. Ficou emocionante. Opa, muito obrigado. Muito legal. Ficou realmente muito bom mesmo. Ficou legal. Bonito. Tá se expandindo, né? Esse lance da galera se reunir, de fazer um som, de cuidar do ambiente, né? Ter o meio ambiente onde está acontecendo as coisas ali. Vai se expandir para outras cidades? Como que vai funcionar? Pode responder. Pode ser. Você tá mais a parte desse assunto. As partes burocráticas. Então, isso é até um ponto interessante, que essa coisa da parte burocrática do negócio, né? Os nossos atos, as nossas intervenções, a gente divulga na página Cor de Andirá, que é uma página que eu administro no Facebook. Sim. E eu fiz o convite para as pessoas do nosso grupo tomarem cadeiras também nessa página, né? Até para dar transparência no processo. E por meio dessa página que a gente dialoga com as pessoas que querem conversar com o conclave. E uma das propostas que nós tivemos após as experiências desse coletivo foi a de tentar implantar a ideia do conclave em outras cidades. Não implantar o conclave Andirá nessas cidades, mas implantar a ideia. Que cada um faça... Levar a inspiração do que é o que nós fazemos aqui para que elas façam lá também. E assim, com toda a liberdade deles montarem as suas direções, enfim. E já tivemos procura. A gente não respondeu ainda porque estamos organizando material para enviar. Mas acho que é importante. A gente percebe que a região é muito rica, Guilherme, de potência artística, né? Inclusive o Thiago, que é acadêmico lá de Jacarezinho, lá é um centro muito importante da disseminação dessas formas de expressão artística, né? Da música, do teatro. Sim, bastante. Temos a Ágora lá, né? O nome da nossa praça é Ágora. Então, todo mundo dos outros cursos que tem um pensamento por esses meios, né? Então tá sempre lá se apresentando, fazendo algum evento, ou se manifestando politicamente. Então é um lugar de voz. E tem um evento que acontece lá uma vez por mês, chama Feira Alternativa, que ideologicamente é muito diferente do conclave, mas a semelhança que você pode ver é que são pessoas de talentos diversos apresentando a sua arte, o que gosta, e pessoas que se interessam por isso assistindo. Então, eu acredito que não só Jacarezinho, né? Eu acho que a universidade é um local disso. Sempre tem seu sarau, os sarais sempre tem em Jacarezinho. Não quero mais dizer, não lembro do nome. A gente depois fica tranquilo. O sobrenome é Barbosa, né? Robson Barbosa. É um poeta, né? Sempre tá movimentando essa parte artística, poesia, na Ágora ali. E é impressionante como, agrega. Teve um evento, uma pessoa vai, diz uma poesia, 3, 4, no seguinte 10, no seguinte 15. Então, cada poeta invisível começa a aparecer. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, que quando tem um ato artístico que não tinha antes, a parte artística de cada um grita para sair. Eu vejo dessa maneira. Então é uma coisa engraçada, assim. É como se não houvesse nada, mas daí com um primeiro passo começa a acontecer coisas ali que a gente não tem controle nenhum, não tem uma forma específica. Onde há gente e há uma ideia, falando de posicionamento artístico, né?
quando ela se faz ato, né? É como uma flor que floresce, que aparece e vai saindo. Então eu acho que é muito importante sempre ter isso. A gente tem que correr atrás disso mesmo. Quando disse antes que eu não sabia por que não tinha acontecido isso antes aqui, né? E olha só o que é. Então essa ideia de um conclave em outras cidades, posicionamentos artísticos que estão vendo o que está acontecendo aqui e de alguma maneira está motivando essas pessoas, né? Então tem que ultrapassar fronteiras mesmo. Acho que a vontade de se expressar é maior do que uma coisa as limitações que existem. Né? Uma coisa que eu vejo no conclave, que eu vejo na Ágora, que eu vejo em qualquer outro lugar. O microfone está livre. Conta uma poesia ou canta uma música. Uma pessoa vai e canta uma música. 3 fala. Será que eu vou? Já dá aquela coceirinha. Daí a pessoa vai, uma tem a voz linda, a outra canta uma música autoral que ninguém sabia, a outra canta uma música que 50 anos atrás que é tão rica assim e bonita, que pessoas que jamais imaginavam começam a gostar e canta de novo. Cantei em tal lugar, vai agregando e vai agregando. Então eu acho que é como se fosse usar uma palavra ruim assim, né? Mas não pela palavra, pelo sentido que causa, né? Como se fosse uma epidemia, assim, que vai contagiando, assim, sabe? É impressionante. O Luquinha, da Dona Conchita, ele conta uma história que é interessante. Toda vez que a gente está reunido, eu lembro que quando a gente tocava junto no Acústicos Insensatos, a gente resolveu gravar as composições do Luquinha. E dentre elas gravamos Overdose. É uma música muito bacana, a composição dele, né? E certo dia, segundo ele estava chegando na casa dele, ou saindo, não lembro, ele viu uma molecada na rua cantando a música dele, sabe? E assim, na naturalidade. Daí ele falou assim, poxa, vou lá cumprimentar os moleques, né? Fazer uma moral, minha música. Os moleques nem conheciam ele. Mas assim, mas a música tava lá. Então eu acho que essa coisa da gente falar das nossas questões, apresentar as nossas questões e discutir dentro do nosso contexto é muito importante, porque a possibilidade que a gente tem de fazer isso perante a arte, perante a música, eu acho que potencializa o desabrochar do sentimento. A gente se entrega mais, né? Como que a música toca o ser humano, né? A perspectiva do Deleuze, de novo, né? Geradora de afectos, né? Que tem afectos e perceptos. A música seria geradora de afectos, né? Legal. O futuro do coletivo aí, do conclave. Pra onde que a gente está caminhando aí? Dominação do mundo. Dominação do mundo. Assim como o Pink e o cérebro. Acho que quanto mais se espalhar essa ideia, acredito que seja bom para todos. O que eu acho sobre isso é que acho que o grande objetivo do conclave é cada vez mais, né, no âmbito social, expandir a arte, né, mostrar mais a arte para as pessoas, mais pessoas que estão a par desse movimento, juntam, que abraçam essa ideia, que a importância cultural, educacional que traz. Eu acho que então a grande meta, perspectiva minha, né, percepção minha, do conclave é mostrar para muito mais pessoas, cada vez mais, assim, o quão puro e o quão branco é essa ideia de relação, de música, de expressão, de impressão. Eu acredito que seja isso. Eu concordo plenamente com o Thiago. Eu acredito que, assim, eu vou dar um ponto de vista pessoal. Eu não penso muito à frente, sabe? Eu vou vivendo um dia após o outro. Porque as situações mudam tão rápido, né? É difícil. E o grupo é muito dinâmico, né? Mas acredito que isso que o Thiago falou é super importante para a gente ter uma perspectiva até de fôlego, de vida do grupo, né? Porque se a gente existe, a gente está em movimento, a gente está buscando alguma coisa. Se eu fosse te pontuar agora, Guilherme, eu não pontuaria
objetivos, mas eu pontuaria que o objetivo é estar em processo, estar em movimento, estar dialogando, estar tocando e estar disseminando. Né? É um ponto de vista meu. Como eu disse, eu acredito que essa pluralidade de visões é que faz o negócio acontecer. Então, aí que mora o barato do negócio. É uma experiência muito interessante o conclave, porque essa coisa da não direção, da não nominação de cadeiras, de como as coisas funcionam, não sei, cara. Eu desconheço uma experiência artística nesse sentido, de grupo, né? Eu acho que é um processo muito interessante isso que está sendo construído. E é difícil lidar com tantas opiniões diferentes? Eu adoro, muita opinião eu igual. Adoro. Eu acho que é importante isso, sabe? Às vezes, que nem a gente tinha programado um ato. Domingo a gente conversou na nossa reunião, que a gente faz toda semana, e propomos até terça-feira uma resposta do grupo, sabe? E de repente o grupo não deu a resposta. Não respondeu. E de repente a gente olhando para isso fala, poxa, estamos decaindo, né? Mas acho que não, acho que estamos fortalecendo, porque isso também mostra uma opinião, e uma opinião que foi respeitada. Então, se não teve a resposta, é porque não deveria ter sido feito isso. E eu acho que é mais nesse sentido, Guilherme. Eu adoro, cara. Eu não vejo problema algum que as pessoas coloquem seu ponto de vista, desde que sejam pontos de vista verdadeiros e pontos de vista que condizam com a verdade que elas querem transmitir. Acho que é muito importante a diversidade de pensamento. Com certeza. Então, é isso. Agora vamos para outra parte, que é as recomendações do pessoal aqui. Hércules, o que o senhor vai recomendar aí pra galera? A recomendação? Bom, recomendo... ervilhas, isso. Você diz leitura? De que? Do que você quiser, cara. Cara, fica à vontade. Miró. Aprecie Miró. Artista catalão. Muito bom. Pra mim é uma grande referência. Paulo Leminski. Dentro da arte, pra mim são duas figuras muito importantes. Se eu pudesse ser uma obra de arte, eu queria ser ou um poema do Leminski ou uma obra do Miró. Interessante. Pegão? Eu vou puxar o saco do filósofo que eu tô fazendo um TCC. É justo. Já que foi muito dito sobre sociedade, essa foi bem martelado, leiam Thomas Hobbes, leiam o Leviatã. Tipo, eu tecnicamente, né, eu gosto muito dele no estado da natureza. Depois, quando tá social, começa a discordá-lo. Mas ele explica bem na minha opinião, o que ele entende o homem fora do Estado, né? O homem fora de uma sociedade, fora de um grupo. Ele vai falar das paixões, o que causa ações dos homens. Vai falar que os homens no estado da natureza, eles são iguais, né? Tanto como força inteligência. Para ele, não importa se... Uma pequena prévia, o estado da natureza é um estado de guerra de todos contra todos, né? Mas é claro que a gente pode interpretar, como o Hércules disse agora há pouco, né? Sobre opiniões. Porque se tem uma opinião, eu exponho minha opinião para o Hércules, passando para ele o que eu acho. Ele pode discordar ou concordar. Se ele concorda, soma. Se ele discorda, eu posso aprender com o ponto de vista dele, assim como ele pode aprender com o meu. Por que ele discorda? Somos amigos, estamos sentados. Mas é guerra, entendeu? Não é uma guerra como uma guerra que um quer acabar com o outro. Não. Quer tirar o melhor Mas é uma guerra que eu tenho a minha força de potência de mostrar algo e ele pode aceitar ou ele pode não mandar. Então, isso é guerra. Foucault vai dizer isso, né? Nietzsche, Rousseau. Está na natureza é a guerra de todos contra todos. O que a gente entende por isso é que, tipo, não é pessoas passivas que aceitam qualquer condição que são impostas a ela. Então, eu acho que é uma leitura muito boa, assim, eu falo do Leviatã o livro todo, né? É bom ler o livro todo. Mas, pessoalmente, eu gosto muito do estado da natureza. Do estado... Depois, contato social, eu discordo completamente de Thomas Hobbes. Então, é isso. Legal. Eu vou indicar aqui que você busque a
a banda independente aí da sua cidade, da onde você esteja. Aqui na nossa cidade tem várias. Eu participo de algumas. O Thiagão também. O Hércules também. Então procura saber aí, ó. Sempre tem uma galera fazendo um som autoral, um som legal. Eu acho que é interessante você dar esse apoio, né? Thiagão, se alguém quiser falar com você, como que te acha? Vai me achar pelo Facebook, né? Thiago Rafael Passos, que é muito fácil. Ou pela página da banda Velha Árvore, na banda a qual eu faço parte, que o Guilherme também colabora. Muito legal. Que a gente tá nessa luta aí, conseguiu gravar 2 músicas aqui no Estúdio Capela com o Hércules. Vamos trazer a galera aí pra conversar. Tá tudo em casa aqui, né? Então, vamos puxar saco do... Então me acha por lá, e sem crise, se quiser conversar comigo sobre qualquer coisa. Falar de filosofia. Pra ser sincero, eu vou ser muito útil em filosofia RPG. Assim, porque em qualquer... Precisar de um mestre. Qualquer outro assunto tem umas ideias muito loucas, então não me sigam. Legal. Igualdade. Vamos conhecer, relação. Isso, relação, gente. E o Hércules aí? Pra me encontrar também pelo Facebook, Hércules Martelli, com E, sem S no final e sem acento. Legal. Ou na pracinha aos domingos, né? Que a gente chegar. Tá sempre por aí. A partir de que horas ali, Hércules? Então, nos domingos? A gente tem uma agenda meio dinâmica também, né? Uhum. A gente geralmente tá por ali às 3 horas da tarde, 3h30. Eventualmente, quando chove, vamos para algum outro lugar, né? Então... A ser combinado no dia. Tem que ficar atento na página Cor de Andirá, Uhum. que lá é onde a gente tem as novidades, né? Legal. E tudo mais. Sigam lá, né? E convidem um conclave também para suas casas, doe uma tomada. Fala aí, Isso, Convida a gente que a gente vai, faz um som, a gente vai lá vai ser muito louco. Manda ver. O projeto, né, Doe uma Tomada, que às vezes na impossibilidade de tocarmos ao ar livre, vamos até as casas também, né? Então é uma ideia também que estamos lapidando enquanto grupo, mas que já tá por aí. Tá por aí. Já fizemos 2, né? Acho que pilotos ainda. Meio sem saber que era, outro já sabendo mais ou menos. Então Tá saindo. Estamos em processo. Legal, E é isso. E queria parabenizar o Guilherme pela proposta, pelo projeto. E obrigado. desejo muita sorte e bons frutos, que colher bons frutos desse projeto. Valeu. Desejo o mesmo. Foi uma iniciativa muito boa. Legal. E já conheci podcast antes, primeira vez que eu participo de tá sendo incrível, né? Muito legal mesmo a ideia. Eu queria agradecer ao Hércules por ceder o espaço aí pra gente estar gravando. E por ele participar também, muito legal. Gosto das opiniões dele. Thiagão também, muito obrigado por comparecer aí, por dar aquela força. E quem quiser me achar, eu tô no Facebook, né? Guilherme Barros, pode conversar lá que a gente troca uma ideia sem problemas. E é isso. Voltamos aí, qualquer hora. Talvez semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom.